E aí, pessoal, bem-vindos ao Baú do Trader. Eu sou o Paulo Bittencourt para aquele comentário rabugento. Rabugento. Lembra do rabugento? É. Então, aquele comentário rabugento de final de dia. Então, vamos de cara para o intraday. Olha só, o intraday. Na verdade, o pregão ele começou aqui, né? Pregão do dia 4 de outubro. Começou aqui, né? E aí o day trader ficou animadinho, né? Porque teve aquela puxada, né? Aí ele virou a mão, falou: "Não, agora eu vou enfiar a bota, agora eu vou enfiar a bota, vou vender tudo". Aí desceu pra cá. Aí o mercado, como se diz, subiu na cabeça dele, veio pra cá. Aí o robozinho falou assim: "Não, cara, vende, vende, vende". Aí ele vendeu pra cá. Aí teve aquela última puxadinha e ele termina aqui melancólico. Se o pregão tivesse talvez mais meia hora, não teria terminado ali em 0,17% e tal. Quer dizer, vejam, o cara ficou o dia inteiro grudado na tela do computador para acompanhar o movimento desse. E ele vai dizer para você que, não, de fato, ele ganha muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. Ele sempre está contando vantagem. Né? Eu sempre, desde os anos 90, na mesa de corretora, o cara de mesa, para aguentar esse sobe e desce diário, ele tem que ser realmente um garganta, né? Ele tem que ser um garganta pescador daqueles que nunca mostra o peixe, mas ele está sempre todo dia contando uma história para você. Então olha aí, isso aqui eu mudei para a frequência semanal. Mudei para a frequência semanal. O cara hoje está animadíssimo, né? Animadíssimo com aquela, né, afinal de contas, meio de semana, né? Então, é claro que grande parte desse resultado pífio foi puxado pela queda vigorosa de Petrobras, né? Quer dizer, bastou o petróleo dar aquela descolada, caindo mais de 4%, aí a Petrobras foi junto. Né? Então veja que o cara que vive do curto prazo, que é o que eu falo para vocês, ele é sempre refém das notícias. Vocês já perceberam? Que amanhã tem certeza que o cara vai falar assim: ah, porque o petróleo caiu muito, porque não sei o quê. Então, você que está vivendo do movimento diário, você, você já viu galinha caipira? Você está numa estrada, e aí, quando ela ouve o barulho do carro e ela tá ciscando ali na beira daquela estradinha de terra, ela fica desesperada e a galinha, assim, em vez dela ficar no cantinho esperando o carro passar, para quem já teve essa experiência sabe do que eu tô falando. A galinha ela fica tão desesperada e ela corre de um lado para o outro. Ela bate no barranco desse lado e ela corre de novo para o outro lado da rua. Depois ela corre de novo da pista. Depois ela corre de novo para cá. E aí ela é atropelada. É o típico. O cara operador no dia a dia de bolsa, ele é a típica galinha caipira que fica andando para um lado e para o outro e tal. Ele não tem um objetivo, ele não sabe onde ele quer chegar. Agora ele está desesperado, porque pô, ele fez uma posição de pé, caiu 4% da cabeça dele, e aquela opção ele estava com aquela opção, né? Porque vinha subindo e tal. Pô, 4% na hora que ele faz o cálculo, o Black and Show já mostra para ele assim: cara, puta, agora eu acho que não vai dar o strike que você queria. Ai, meu Deus, mas eu estava chegando perto aí, pá. É assim: o operador de eventos de curto prazo, ele realmente ele é um náufrago à espera de uma boia no oceano. Né? Então, por isso que eu gosto de olhar mais distanciado. Vocês acham que tem esperança até o final do ano? Eu gosto da bolsa, eu sempre investi em bolsa, né? Há mais de 30 anos. Mas eu sou, como diz os meus amigos, meus grandes amigos cariocas que eu aprendi com eles. Eu sou cascudo, certo? O cascudo carioca, ele não vai entrar nessa. Não vai entrar nessa até o final do ano. Olha o tamanho do bico que se formou. Parece um bico de tucano. E o cara, não, fantástico e tal, fantástico. Pô, a gente tá tão bem que tá avalizando empréstimo para Argentina, né? E a Simone do Tibete tá lá, passando cheque, diz, não, é importante, nós vamos, é claro, ajudar os amigos, né? Los amigos dançando el tango e tal, então, né? Então, assim, você acha que dá para ficar tranquilo com essa turma? Com essa turma, a gente tendo um monte de problemas aqui, as coisas não estão fechando. Lembra da tal da reforma tributária? O Pachecão bateu no peito, falou: não, essa eu mato no peito aqui no Senado, começo de outubro. Começo de outubro a gente já vai pautar isso aí. Aí, passado um tempo, ele jogou, não, vai ser para segunda quinzena de outubro. E agora, essa semana,
A moça do Tibete disse: não, lá para meados de novembro. Vai atrasar um pouquinho, vai lá para meados de novembro, mas aí haverá tempo hábil para voltar para a Câmara tal, tal. Ah, você vai acreditando nesse papo, que era do começo de outubro, ficou para o final de outubro, e agora é meados de novembro e vai. Então, assim, né? Que vai ser aprovado, mas não é do jeito que eles queriam. Vocês vejam, por exemplo, a taxação que passou ontem, da questão, por exemplo, das empresas ditas, né? Ai, offshores, ai, que maldade, o cara que não paga imposto. Não, ele paga imposto, só que é um imposto diferido. Ele paga exatamente no momento que ele fizer a amortização de cotas. E aí, assim, só que assim, o que eles não explicam é que no passado já teve uma atrocidade no Brasil, que é a criação do Come Cotas. Então, assim, da sardinhada, né, que devia gritar para acabar com essa porcaria, que a cada 6 meses, sem que você fizesse o resgate, o cara já vai lá e pega 15% antecipadamente do lucro que teve. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum. Se depois o fundo mais para frente ele naufragar e tal, jamais vão devolver o seu dinheiro, mas ele já vai mordendo a cada 6 meses. Se vocês observarem, quando há o come cotas, a quantidade de dinheiro investido ela diminui, porque há um resgate de cotas proporcional ao que seria 15% sobre o ganho. Então se você tirar um print de saldo, né, você verá no dia imediatamente que houve o Come Cotas que o seu saldo diminuiu um pouquinho. Ele diminuiu ali, sei lá, então era R$ 100.000, e aí de repente agora você tem 999.800 e, sei lá, e pouco. Então tomaram ali do seu patrimônio R$ 200. O fato de simplesmente haver essa tributação faz com que você, ô Sardinha, a cota, ela vai tendo de novo que ir subindo dia a dia sem papapá. E se você, quando olha num fundo como todo, você pegar todos os cotistas, o impacto é muito grande. Então, para o gestor, ele tem que de novo ir recuperando aquele caminho. Então, quer dizer, é um Robin Hood que a cada 6 meses pega um pedaço dele, ele pega um pedaço dele. O ideal seria deixar o fundo solto, solto sem essa mão grande de gato, deixando que a próprio lucro ajude a pagar os custos fixos do fundo, que é a auditoria, a custódia, a administração, são custos fixos que o fundo tem. As taxas CVM, taxa bolsa e tal. O lucro ao longo do tempo, né, do fundo, olhando o fundo antes de ver o cotista, ele seria muito maior. Então é uma grande burrice, porque o governo arrecadaria, quando finalmente o cidadão resgatasse, um, um, um bocado maior, porque o fundo valorizaria mais, mais. Ele teria alguns bips acima. Mas como eles precisam vender o almoço para pagar o jantar, né, ele simplesmente quer de você 6 meses, então o fundo fica patinando ali, ele tenta subir e volta, tenta subir e volta, tenta subir e volta, entendeu? Então você compara, por exemplo, quando existia lá o renda fixa indexado, né? Como é que é o indexado? O fundo DI, é, referenciado DI, o nome desse. Pô, comparado ao Tesouro Selic não tem come cota, filho. Você paga no final, quando faz o resgate. Então ele anda muito mais solto, certo? Não tem o come cotas, né? Mas o fundo tem. O fundo tem. Então faça um cálculo. Coloquem num fundo DI, por exemplo, que exista hoje, e vejam a rentabilidade bruta depois de 3 anos, por exemplo, se você deixou, você vê a diferença da rentabilidade bruta. Né? E aí os caras vão para cima realmente das empresas, me faz rir. Né? Muitas das empresas elas foram montadas porque os ativos que estão lá não são ativos convencionais, são ativos muitas vezes ilíquidos, que vão dar resultado daqui a 5, 6, 7 anos. Então a cota vai estar parada daquele ativo ali por muitos anos. E às vezes até numa curva J negativa, se é um fundo de private equity, por exemplo. Então, quem está mexendo com isso, quem está falando besteira com isso, depois no ano que vem vai ficar frustrado com o imposto que ele acha que vai receber. Mas o ponto importante é a narrativa midiática. Nós estamos tributando os super ricos. Cara, para com isso, cara. O super rico é que paga a maior parte dos salários
dos funcionários das grandes empresas do Brasil, são super ricos, cara. Tá certo? Então você vai brigar com o super rico? Ou até a hora que ele enche o saco, vai montar a planta dele no outro lugar. De tanto que você encheu o saco do super rico, entendeu? Para de olhar a galinha do vizinho, a grama do vizinho. Esse é o problema do Brasil. É uma sociedade de invejosos, sabe? Tá sempre olhando, pô, você tá bacana, hein? Pô, bacana. Aí nos Estados Unidos, se você chega com um carro novo na sua garagem, aquelas garagens abertas, seu vizinho que tá aguando a grama fala, pô, Paulo, você tá numa boa, hein? Você tá numa. Que isso, cara? Que isso? Né? Então, mas é o histórico. É o histórico da bandidagem do Brasil, do traficante, do contrabandista, do sonegador. Por isso que criou essa mentalidade. O cara que está se dando bem, ou ele está no tráfico, ou está na sonegação, ou está no perdimento, né? Como diz a receita, tá no perdimento, né? No contrabando, né? É por isso que tem essa mentalidade. O cara que se deu bem não é porque ele está trabalhando, porque ele está constituindo, porque ele tem uma empresa, está assumindo o risco. Não, tem esquema. Tem esquema aí. Qual que é o esquema? Me conta aí qual que é o esquema, entendeu? Então isso que vai puxando para baixo, infelizmente, aí fica para outra oportunidade para discutir esses assuntos, por isso que eu tenho lá o canal Modernidade e Ciência. E finalmente, lembrando que o áudio desse breve spot aqui de fim de dia fica ali registrado no Spotify, lá no baú do trader, vocês procurem, tem os anteriores para quem está chegando agora no canal. Aproveite, se inscreva aqui. Já de novo, para quem está chegando, não é venda de cursos, tá certo? Não é nenhum guru de investimento, é apenas o relato de um apreciador da renda variável em mais de 30 anos.